Mas no todo você sabe quem você é. Sim. Saber quem você é fundamental para que a gente esteja bem, socialmente falando. Um aspecto, por exemplo, de uma das reflexões que é de Platão, né? Platão tem uma reflexão sobre o anel de Giges, por exemplo. O anel de Giges está aí, tá, né, acho que muito personificado pelo filme Senhor dos Anéis, né? Que a pessoa bota um anel e fica invisível, né? Quem você é se você tivesse um anel de Giges na mão? Quem você seria se ninguém tivesse vendo? Interessante. Quem você seria se ninguém tivesse te observando? Porque quando as pessoas estão te observando, todo mundo é educado, né? Como Todo mundo é disse. comportado. Opa! Na internet só tem valente, né? As pessoas falam muito isso, né? Exatamente. Cheio de críticos e haters. Mas quando tá pessoalmente, a pessoa não é o crítico, não é o hater, porque lhe falta coragem. Lhe falta coragem para ser aquilo que ele é nas redes sociais. Então não há problema em você publicar, não há problema em você falar, não há problema em você. Se fosse você publicar, eu não vejo a razão exatamente para isso, mas, enfim, cada um faz aquilo que lhe parece bem. Sim. A razão de publicar um prato de comida, né? Não vejo razão para isso exatamente. Porém, não vejo também nenhum fato discriminatório para quem o faz, Sim. desde que você saiba o porquê você está fazendo. E Sim. se você não estivesse fazendo, mudaria o que na sua realidade? Eu sou o Paolo, independente de ter o aplauso de alguém ou as vaias de outro alguém. Isso não muda quem eu sou. Então, quem eu sou quando eu não estou com as câmeras ligadas? Quem eu sou quando eu não estou numa palestra? Quem eu sou quando eu não estou nas redes sociais? Esse quem eu sou, da invisibilidade, que faz com que as pessoas não percebam, não me vejam. E quanto mais elas não me veem, mais eu me percebo. Mais eu me vejo, mais eu sei quem eu sou. Porque ser visualizado por elas, estar ao alcance delas, não muda aquilo que eu sou na minha questão da existência. E se não tira aquilo que eu sou como existência, é lógico que não roubou a minha essência. Eu sei para que vim, sei para onde estou, sei por onde vou, independente do que alguém me elogie ou me critique. Eu continuo sendo eu, com as câmeras ligadas, com a câmera desligada, visível ou invisível. O que importa, no final das contas, é quem somos. De fato é isso. E aí percebe que é, esse assunto telas, né? Perigo das telas, enfim, ele é tão abrangente, ele entra na casa, ele entra na maneira que os pais criam seus filhos, ele entra na maneira que essas crianças se comportam, as faixas etárias vão, né, se comportando de acordo com a o contato com essas telas, ele entra na saúde mental, ele entra de como o que o outro faz me afeta. Ele fala sobre autoestima. Sim. Ele fala o quanto você está desequilibrado e não necessariamente desequilibrado, eu estou falando aqui de saúde mental e você está louco, mas desequilibrado no desequilíbrio dos seus pensamentos, das suas atitudes. Então, assim, é muito, muito abrangente, né? E aí, qual é a busca o tempo todo do ser humano? O ser humano está todo o tempo, e aí a gente vai entrar num lugar aqui que meu amigo Paulo vai internamente vai pensar assim: que delícia. O ser humano está o tempo todo buscando felicidade. Mas o que é a felicidade? Nossa. Aí, eu Esse é falei, um eu podcast, te esse é um disse. podcast E o que é extra. a felicidade? E aí, nessa dita busca de felicidade, né? A gente vai buscando coisas e a gente vai buscando ali essas coisas, e aí dentro de nós, de forma biológica, vão acontecendo outras coisas, né? Ele falou muitas vezes aqui sobre a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que vai trazer para você ali uma validação. Ó, isso é bom, isso é legal, isso é gostoso, né? Trazendo assim de forma de como funciona no corpo. Então ele vai anotar lá tudo que é gostoso, tudo que é bom. E aí você vai buscando o tempo todo aquilo ali que é bom. Só que quando você busca muito aquilo que é bom, aí ele vai dizendo para você também assim, ó, isso é bom, mas não tá tão legal mais. Busca mais. Busca Viciante. mais. Viciante. Busca Aumenta a mais. dose. Aumenta a dose. Aumenta a dose. Só que nós somos seres humanos que é, a gente tem aquele primeiro contato, né, com alguma coisa. Vou usar aqui a droga, né, a substância. Como é que funciona para um dependente químico? A primeira vez que ele foi lá e ele se drogou foi algo surreal. Entrou ali direto para o cérebro dele uma carga muito Até porque grande. era a primeira vez, então Exatamente. o poder, né? Ele não Da... sabia como ia lidar com isso, ele não sabia o que ia acontecer, então tudo para ele naquele momento ali foi novidade. E aí ele recebeu uma carga grande no cérebro. Beleza.
Quando ele vai fazer isso uma segunda vez, ele já não vai receber essa carga desta mesma forma, porque a primeira vez ela é aquele momento boom, Sim. né? E aí ele vai receber de outra forma. E aí ele fala assim, poxa, essa aí não foi tão legal não, mas vou fazer de novo para ver se eu consigo Aumenta a dose. recuperar lá, aumenta a dose. Exatamente. E aí ele vai aumentando a dose. E aí ele deixa de ser recreativo para ser usuário. E E aí quando ele- não muda de substância, né? Exatamente. Aí ele deixa de ser recreativo, passa a ser usuário, vai mudando as substâncias e quando ele vê, ele já está escravo daquilo, atrás da dopamina, Entendi. atrás dos disparadores, né? Então, basicamente, o que que acontece com as pessoas que já estão ali com esse exagero, né? Que já estão aí vivendo o vício das telas, vivendo o vício do telefone, elas estão já com esta questão já disparadora, precisam de ajuda, ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, para poder se organizar. E aí o ser humano ele tem sempre aquela falsa ideia, né? Nós já conversamos aqui mais cedo de que ele resolve tudo. Sim. Eu resolvo tudo. E aí nós, os psicólogos, a gente ouve toda hora assim: eu preciso de psicólogo não sou doido, não sou maluco. Pra quê? Eu resolvo Eu isso. não. Eu vou conversar com alguém e pagar para conversar com alguém. Então as pessoas precisam entender, a população ela precisa entender que ir ao psicólogo não é coisa de maluco, é coisa de gente sã. Cuidar da sua saúde mental é tão importante quanto cuidar do seu corpo. Cuidar, né, do que você tem em volta, a sua família, os seus amores, preservar isso é importante. Fazer uma atividade física é importante para que você tenha saúde, para que você envelheça com saúde, né? Eu estava conversando com meu marido anteontem e ele falou para mim assim: nós estávamos evoluindo. E agora nós estamos morrendo. Aí eu falei para ele: não, nós não estamos morrendo, para com isso. Nós estávamos evoluindo, né? E agora nós chegamos numa idade que daqui para cá a gente vai aproveitar aquilo que a gente já evoluiu e nós vamos evoluir, vamos descer de volta, né? Por quê? Porque é assim, a gente tem que absorver as informações. E aí a gente tem que viver um processo, né? Não tem um início e um fim? Sim. A gente tem um início. Sim. Aí no meio do caminho, que a gente não sabe que meio é esse, a gente vai viver o processo para poder chegar lá no final. E se o final chegar amanhã, tá tudo bem. Por quê? Porque você teve um processo bom, você teve um processo saudável, você cuidou dos seus amores, você cuidou da sua mente, você cuidou do seu corpo, você fez o que você queria fazer, né? Você passeou, você viajou, você comeu, você bebeu, você se dedicou à fé, enfim, não importa. Então, felicidade Sim. é fazer aquilo que você quer fazer com satisfação, com liberdade, né? E a liberdade interior, sem ficar preocupado o que o outro está pensando, o que o outro está falando. É viver. Sim. Viver, né? De fato é viver. Quando eu me apresentei aqui, eu falei, né, que eu gosto geralmente de coisas que ninguém gosta, né? Na verdade, me fugiu a palavra, né? Eu sou uma pessoa autêntica. E aí, desde quando eu conheci o Paulo na faculdade, né? A gente estava batendo um papo que a gente bate vários papos que não dão em lugar nenhum, mas são muito válidos. Ótimo. Maravilhosos. E a gente estava batendo um papo e eu falei para ele: Paulo, tudo que eu quero na minha vida inteira é só ser eu mesma. Tô lutando desde que eu nasci para continuar sendo eu. Por quê? Porque por conta dessa modernidade também, sim. as pessoas têm dificuldade de aceitar pessoas que não estão naquele padrão ali da internet também, né? Polidas, educadas. Eu falo para ele que ele sempre me educa, né? Conversar com ele é maravilhoso. Vontade Ele sempre me educa. E aí também essa minha autenticidade também invade ele também, porque de vez em quando eu percebo, né? Ele falando e fazendo coisas que eu faço. E eu falo para ele assim: manda essa mulher embora de você, hein? Não aceita, não. Enfim, é isso. É o a ser troca humano da tem que vida. buscar isso. É verdade. É verdade. É uma verdade. Glaucio e Paulo, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, mas antes eu queria, falando de todo esse campo de internet, de tela, eu me recordei de uma história. Duas pessoas conhecem essa história, eu e meu amigo Jonathan Eliseu. Jonathan tá nos assistindo, vou mandar um beijo pro Jonathan Tempo que eu Eliseu. não vejo. Presbítero Jonathan hoje. Opa, É uma bênção. Meu irmão, meu parceiro, Jonathan Eliseu, o boné dele, ele é anunciante aqui conosco. Então,
Buffet de churrasco na cidade, maravilhoso. Sim, sim. Referência. Delícia. Sim, já Ó, participei. referência Muito na bom, cidade. muito bom. E falando ainda desse segmento de postar, ter que postar, ter que estar nas redes, existia um amigo muito próximo, e ele postou lá uma época, e era um período assim da manhã, 8h30, como ele tivesse acabado de acordar, né? E ali ele estava com a Bíblia na mão, e ele postou, né? É necessário todas as manhãs ler a palavra para que... Eu não me recordo muito bem o texto, mas era mais ou menos isso. Ler a palavra, começar o dia lendo a palavra, a importância. Ele postou na rede, como fosse o momento devocional dele. Só que ele se esqueceu que a foto, a Bíblia estava de cabeça para baixo. Entendeu? Complicou. Entendeu? Ele estava ali, não estou dizendo que ele não faria ou não fez, mas naquele momento ele retirou a foto para postar na rede, ainda na cama ali, com a Bíblia na mão, e ele escreveu lá embaixo, né? É necessário começar o dia Sim. lendo a palavra para que Deus abençoe. Ele criou um texto, como fosse um momento tipo, eu estou fazendo. Só que na foto aqui e a foto aqui, a Bíblia estava de cabeça para baixo. Entende? Então, quando você olha para essa imagem, a pergunta que eu te faço é: ele está vivendo? Não. A Então. imagem me mostra que não. Então. Não digo que ele não esteja, porque ele poderia ter percebido após a foto e Ok. consertado e acabou. Mas a imagem me mostrou que não. Então, mas até aquele momento, se a imagem é o clique do momento, e o clique do momento, naquele momento ele não estava fazendo, ele pode ter feito posteriormente, Sim, pode ter feito anteriormente, pode. mas naquele momento não. Mas a gente tem a imagem, e com a imagem, geralmente não se discute. Não. Geralmente não se discute. Mas veja, qual é o recorte desse ponto? Eu estava me recordando de uma frase... Contra fatos não há argumento. né? E a imagem passa a ser o fato. Embora... fora de contexto, se complique, né? Mas eu estava lembrando de uma frase sobre essa questão da perspectiva da vida, de viver o momento. Se não me falha a memória, Mário Quintana, se não me falha. Ele diz assim: um dia pronto, me acabo. Seja o que tiver que ser. Viver o que me importa. O diabo é deixar de viver. Entende? Morrer o que me importa, o diabo é deixar de viver. Um dia pronto, me acabo, seja o que tiver que ser, morrer o que me importa, o diabo é deixar de viver. Ou seja, a vida muitas vezes está passando rápido demais por as pessoas ficarem vivendo uma vida que não é a delas. Isso muitas vezes produzido pelas redes sociais. Eu acho que no aspecto mais social, nós abrangemos bastante essa questão. De repente, numa outra oportunidade, a gente pode conversar num aspecto mais científico, né? Como a questão do sono, a questão da depressão, da ansiedade, de fobias sociais, enfim, de outros aspectos que podem ser observados também e estão afetando, inclusive, socialmente por conta e gerando determinados transtornos que precisam ser literalmente tratados para que a gente consiga viver bem em sociedade. Eu acredito que seja muito por esse caminho, Sidney. Que bacana. Olha, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Nesse momento, vamos falar dos nossos patrocinadores. Então, como eu havia falado, vamos falar dos nossos patrocinadores. Glaucia, olha quem está aqui na minha tela. Paolo, olha quem está aqui na minha tela. Hoje eu venho falar do Natinho Festas, o meu parceiro lá da loja Natinho Festas. Lá, Glaucia, você encontra tudo para tua festa. Para festa de aniversário, 15 anos, casamento, festa caipira, não importa a tua festa, Paolo. Lá na Natinho Festa, você encontra o que você precisa. Ele trabalha lá com doce, descartável. Olha, tem muita coisa, hein? Vale a pena entrar aqui, ó, no Instagram dele e confirmar as novidades. Ó, um beijo para você e um beijo pro meu amigo lá da Natinho Festa. Beleza, como eu estava falando, Paulo, é necessário irmos para o momento bate-bola. Mas antes, a parte de consultório, vocês são psicólogos formados, vocês têm trabalhado nessa área. Por que eu pergunto isso? Porque inúmeras pessoas que acabam identificando com tudo aquilo que viemos conversando, falando, e às vezes tem um problema em casa e necessita de ajuda profissional, de ajuda de quem de fato tem tato, traquejo com o assunto, para que de fato resolva e não façam apenas um paliativo. E também vocês atendem na cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Como é que está funcionando a vida profissional de vocês? Então, eu estou fazendo atendimento online. Ok. Né? E aí a gente faz o atendimento online, com hora marcada, tudo agendado, direitinho. E aí nós somos psicólogos clínicos, né? Então a gente Entendo. trabalha toda essa área de transtornos, vícios.
enfim, toda essa questão. Então, para você que me assiste, o telefone da Gláucia, você me cede o seu telefone para que eu Sim, coloque. Vai claro. estar aparecendo aqui debaixo do vídeo. O telefone da Gláucia, liga, pergunta, se informa. Não deixe que o problema vire uma grande onda, que para segurar uma grande onda é pior. Sim. Né? Paolo está atendendo na cidade de Maricá, Rio de Janeiro, como é que está funcionando? Sim, meu amigo. A gente está trabalhando no atendimento em Maricá, sim. Mas atendimento no modo online também. Nós ainda não temos consultório no momento, mas com atendimento online, né? O meu telefone também estará disponível para vocês. Se Ok. alguém tiver uma necessidade, estamos à disposição. Ok, nesse momento também está aparecendo o telefone aqui do Paolo. Entre em contato, converse, tire suas dúvidas. Pode ligar para tirar as dúvidas, Sim. traçar uma rota, um novo caminho. E também já deixo o telefone de vocês aqui para que você, pastor, líder da igreja, que queira levar esse tipo de palestra, essas informações para a tua igreja, entre em contato com a Gláucia, o pastor, e o pastor Paolo, para que assim eles possam agendar, organizar Sim. e levar esse estudo, que é muito mais do que uma palestra, um estudo, para que assim possam ser de valia para todos os membros da tua igreja, ou até mesmo a tua empresa. Paolo, vamos para o momento bate-bola. A Gláucia está Vamos lá. preparada? Sim. Eu costumo dizer de que comida boa é feita na hora, congelado não tem tanta graça. E o momento bate-bola eu não combino com ninguém, porque senão perde a graça. O momento bate-bola é quando eu te entrego uma palavra ou uma frase curta e você me diz o que vem à cabeça. Podemos começar? Podemos? Então, vamos que vamos. Gláucia começa e Paolo me responde na sequência. A mesma pergunta, a mesma frase. Gláucia, momento bate-bola. Um sonho. Ver meus filhos crescerem. Um medo. Não conseguir. Um lugar. Minha casa. Uma vontade. Ser livre. Um livro. A igreja perseguida. Um hobby. Difícil isso. Ai, gosto de tanta coisa. Jesus. Atualmente ler. Faria de novo, de fazer novamente o que já fez. Casar. Nunca mais faria. Me afastar de Jesus. Família. Meu amor. Amigos. Parte do meu coração. Uma motivação. Caminhar com Cristo. Uma saudade. Os que já foram. Uma música. Não tenho nenhuma assim agora, no momento. Deus. Tudo. Paolo, para você sem pestanejar e sem facilitar a você um sonho. Me tornar sábio. Um medo. Morrer antes da morte chegar. Um lugar. O altar. Uma vontade. Isso é difícil, rapaz, porque eu sou homem de muitas vontades. Eu quero apenas uma. Mas viver. Um livro. Ai, poxa, aí você me quebra, rapaz. Imagino eu, Aí você me imagino eu. quebra, cara. Mas eu vou de Caçadores de Deus. Perdão. Caçadores de Deus, mas meu livro preferido é a Bíblia. E esse livro, Caçadores de Deus, eu ouvi na tua boca. E eu li esse livro porque eu ouvi na tua boca. Esse livro também impactou a minha vida. Você me deu a referência desse livro, eu li. Sim. Um hobby. Ler. Faria de novo, de fazer novamente aquilo que já fez. Certamente casar e constituir minha família. Bacana demais. Nunca mais faria. Pecar. Família. Minha base, meu tudo. Amigos. Fundamental. Uma motivação. O Evangelho. Uma saudade. O irreversível. Uma música. Então, para surpresa de muita gente, eu gosto muito de Epitáfio.
E para encerrar o momento bate-bola, Deus. Essencial. E já para deixar um spoiler para vocês, quando vocês voltarem, o momento bate-bola é outro. Eu troco de tempo em tempo essas questões. Bom, Então não me volte Vale. aqui achando que está dominado, porque não está. bom. Paola e Glaucia, precisamos ir para as considerações finais. Esse é o momento que é o recado da Glaucia, o recado do Paolo. E eu preciso saber para quem a Glaucia vai deixar o recado e qual é o recado. E também o Paolo, qual é o recado e para quem é o recado. E aí, minha amiga Glaucia, para quem é o recado e qual é o recado da Glaucia? O recado é para os telespectadores, né, que estão aqui nos assistindo. Cuide de você, cuide da sua saúde mental, cuide da sua autoestima, procure ajuda se você tem alguma questão psicológica, se você quer se entender melhor. Pense em você num todo, né? Não pense em você somente num corpo, mas pense em você como um corpo, pense em você como alma, pense em você como espírito. Alimente o seu corpo de coisas boas, viva intensamente, fortaleça a sua autoestima e seja feliz da maneira que você se sente feliz e não da maneira que a sociedade impõe que você seja feliz, porque a maior liberdade que a gente pode viver na vida é sermos nós mesmos. Bacana demais, Glaucia. E agora, entregando a você, Paolo, para quem é o recado do Paolo? E qual é o recado do Paolo? Eu vou dividir meu recado em 2 pontos, tá? Primeiro, para minha família, minha esposa Tatiane, minha filha Beatriz. Sou muito feliz em Deus de constituir, de ter essa família. A vocês, o meu amor, a minha dedicação. A todos os companheiros, pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, nós temos na vida a oportunidade de experimentar, viver, experienciar. Viva seu momento, vida a cada momento como se fosse o único, como se fosse o último. O amanhã não nos pertence, só nos pertence o aqui e o agora. Não permita que nada tire você ou te sequestre de você mesmo e que um dia, ao olhar no espelho, você não se reconheça mais como você se viu um dia. Que as mudanças que a vida fizerem com você sejam para melhores, não para pior. Como diz Nietzsche, né, não importa o que a vida fez com você, o importante é aquilo que você fez com o que a vida fez de você. Então, seja, viva, esteja de forma plena, porque somente aí, e talvez somente aí, a gente construa uma ideia de felicidade. E talvez aí esteja a plenitude da vida. Ser quem somos, viver o que pudermos viver antes que a morte chegue e deixar que a morte, quando chegar, nos encontre vivos. Meus amigos, meu muito obrigado. Desde já eu lhe agradeço pelo privilégio de ter vocês aqui e confesso que já está aberta uma próxima oportunidade para que a gente possa esmiuçar mais o assunto e também falar de outros. Paolo, meu muito obrigado. Glaucia, meu muito obrigado. Para você que nos assiste, mais uma vez, meu muito obrigado e fique com Deus.